Olá, seja bem-vindo a mais um programa Impressões. E hoje nós vamos ter como nosso entrevistado o deputado Jeová Campos, do PSB. Deputado, é um prazer tê-lo aqui conosco. E o senhor, apesar de ser conhecido como um deputado de Cajazeiras, nasceu no município vizinho, né? É verdade, Claudinha. Eu nasci em São José de Pirena, no distrito de Bom Jesus, o sítio Poço Vermelho. Mas esse sítio ele tem vinculações econômicas e também as famílias são muito mais próximas de Cajazeiras. E também é muito mais próximo. O município de São José de Pirena é muito grande e essa área, que é a área norte de São José de Pirena, limite com Cajazeiras, facilita o acesso a Cajazeiras. Então, nosso convívio e os laços são cajazeirenses. Na sua infância, acho que também parte da adolescência, o alho teve uma participação muito importante na sua vida, né? Conta essa história para a gente, deputado. Minha mãe, aos 11 anos, me mandou estudar na cidade, porque o local onde eu morava só tinha escola até o 4º ano. Naquele tempo, né? E para morar na cidade, as condições muito difíceis, nós tivemos que arrumar uma saída. Eu fui vender alho. Pedi a um cidadão que me vendesse uma trança de alho e foi a partir dessa trança de alho que durante muitos anos, acho que uns 20 anos da minha vida, nós desenvolvemos o comércio e ganhei as condições para poder estudar, fazer os meus cursos. Inicialmente, o senhor vendia alho nas feiras? Feiras, várias feiras do sertão. E foi através dessa atividade na feira que eu consegui trazer para a cidade meus pais, minha mãe Maria, meu pai Assis e todos os meus outros irmãos. Mas naquele tempo, nos anos 80, 86, por aí, era um descrédito tão grande na educação que os meus irmãos, eles se encantaram mesmo pela feira e não quiseram estudar, foi uma pena. Porque minha irmã era professora do Estado e o que ela ganhava no mês, Isaac, meu irmão, ganhava numa feira, vendendo alho. Aí isso foi muito ruim, porque fez com que meus irmãos não quisessem estudar. Quantos irmãos o senhor tem? Somos 11 irmãos, filhos de Dona Maria e seu Assis. Bom, o senhor estudou em escola pública e houve um determinado momento em que foi fazer a graduação. E a sua escolha foi pelo direito. Por quê? Primeiro foi para engenharia elétrica, eu era um bom matemático. Passei por curso de licenciatura em ciências, no primeiro vestibular. Depois, 3 anos já de estudar na faculdade, eu me vocacionei para fazer direito. Quando em 2007... isso é interessante. Eu fiz vestibular de direito e dias depois fui fazer compra, nas quartas-feiras, em Juazeiro do Norte. Eu vim em cima de um caminhão de Juazeiro para Cajazeiras, são 160 quilômetros, chuva o tempo inteiro, em cima da lona para não molhar a mercadoria, e a chuva no lombo. Cheguei em Cajazeiras, na casa daqui meus pais moram ainda hoje. Tinha 5 pessoas me esperando, no escuro. Quando eu fui descendo o carro, estava lá batendo palma, que eu tinha passado no vestibular para Direito. E foi no curso de Direito que eu compreendi como funciona o Estado, quais são suas limitações, suas competências. Eu diria que ali eu cravei, de fato, a cidadania na minha vida, fazendo o curso de Direito. E no direito, qual foi a ramificação que o senhor escolheu? Inicialmente, eu pensei em direito do trabalho, fiz algumas ações importantes, criação de sindicatos, organização do Sindicato dos Servidores Públicos, porque até 1988, talvez o jovem que me escuta não saiba, mas não tinha o servidor público direito a sindicalizar-se. A partir da Constituição de 88, 5 de outubro, passaram a ter esse direito. E eu fui o organizador dos sindicatos. Naquela época, os servidores públicos recebiam uma mixaria, era quase se fosse uma doação espontânea do prefeito. Os serviços eram muito ruins, as pessoas nem trabalhavam às vezes. Mas é certo que a obrigação do salário mínimo, na prática, eu fui ao Supremo Tribunal Federal como advogado para obrigar os prefeitos, prefeito de Cajazeiras, de Bonito, de Souza, de Uiraúna, a pagar salário mínimo. Isso foi decisão. Um dos orgulhos da minha advocacia foi ter ido ao Supremo garantir esse direito fundamental do povo, servidor público das prefeituras da Paraíba. Depois fui para o direito previdenciário e minha especialidade, direito administrativo constitucional e seguridade social, que inclui previdência e assistência. Nessa sua atuação em prol dos servidores, é verdade que muitos prefeitos tinham medo da sua forma aguerrida de ser advogado? E eles não me queriam muito bem, não.
Achavam que eu era um comunista radical, porque defendia o quê? A aplicação da Constituição. Tem um voto do ministro, para mim até ministro Sepúlveda pertence, porque na época o presidente do Tribunal de Justiça da Paraíba, o tribunal na sua Câmara, e essa matéria foi para o plenário, decidiu que não podia obrigar o prefeito a pagar salário mínimo. E o que era salário mínimo? No artigo 7º, inciso 4, é um garantia constitucional, um direito fundamental. Eu fui ao Supremo Tribunal Federal através de um recurso extraordinário, porque o Tribunal de Justiça, na época, entendia que era indevido, era uma intromissão indevida do Poder Judiciário no Executivo. Então, o prefeito não era obrigado a pagar salário mínimo. Quando essa matéria vai ao Supremo, o relator Sidney Santos passa para o nosso Sepúlveda pertence a ofertar seu voto. Eu nunca esqueci desse voto. Ele diz: é lamentável que certos magistrados padeçam do vício mental de atribuir eficácia às normas infraconstitucionais em desrespeito à Constituição. Conheço do recurso extraordinário e dou provimento. Em outras palavras, deu uma lapada aqui no Tribunal da Paraíba, de moral, e foi aí que começou, de fato, a obrigatoriedade. Não foi com a Constituição, foi com a decisão do Supremo, com uma matéria da advocacia lavrada pelo seu amigo Jeová. O senhor, além de advogado, se tornou também professor universitário. Isso é um capítulo mais importante da minha vida. Eu fiz um concurso disputando, com 33, fui o primeiro lugar do concurso e me barraram, não deixaram entrar na universidade. Por quê? Porque eu era do movimento estudantil na época muito aguerrido e arrumei muitas adversidades. Depois repetiram o concurso e mudou a direção do departamento e me chamaram a fazer o concurso. Eu fui, mais uma vez, o primeiro lugar do concurso. E o certo é que estou lá desde o ano de 96. Antes eu fui do INSS, eu trabalhei de 88 até 96. Estou na administração pública federal desde o ano de 88. O senhor já tinha uma vida estável como advogado, professor, servidor público. A partir de que momento e qual foi a motivação para disputar um mandato eletivo? Quando fiquei doido. Por mais não do que seja a função parlamentar, mas a política está vivendo um processo de empobrecimento a cada dia que passa. E isso não nos faz bem. Eu sempre fiz política por ideologia, fui vinculado ao Partido dos Trabalhadores por uns 30 anos, entre militância real e formal, que a formal foi a partir de 87, quando me filiei, saí do PT, lamento o que está acontecendo com o PT, mas eu fui candidato para ganhar as eleições em 2006, numa aliança política a partir de Cajazeiras, fiz um mandato que você conhece, né? Tive uma postura bastante irrequieta, questionei certos costumes e hábitos que eu não me compatibilizava com eles. Tive o reconhecimento de você próprio e da imprensa da Assembleia. 3 anos fui escolhido deputado com melhor desempenho parlamentar na casa. Tentei ser deputado federal achando que você fazendo um bom mandato isso é suficiente para ser deputado federal da Paraíba. Mas não é. Quem não tiver 10 milhões não queira, porque senão está barrado no baile. Muito bem, Porque é uma tristeza. Nós vamos a um breve intervalo, daqui a pouco a gente continua essa conversa polêmica tratando sobre essas questões de campanha. Mas bom também. que lhe diga uma coisa, tem gente que não gosta quando eu falo uns 10 milhões, não. Pois é, daqui a pouco o Jeová explica melhor essa questão dos 10 milhões e também fala sobre outros assuntos aqui no Impressões.